Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Vieira de Geografia. Bom estar aqui, bom falar com vocês para mais uma aula. E o tema da nossa aula hoje serão os biomas do Brasil. Vamos falar aqui um pouco sobre o bioma amazônico, o bioma da Mata Atlântica e todos os biomas que fazem parte do nosso território brasileiro. Tranquilos? Então vamos lá que hoje tem muita coisa interessante para a gente aprender. Hoje, biomas do Brasil. Beleza, galera? Vamos aqui com os biomas brasileiros, beleza? Logo na primeira página aqui, nossa primeira imagem, a gente tem um panorama de como esses biomas eles estão espalhados pelo nosso país. Bom, então os biomas são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizadas principalmente pelos tipos climáticos, pelos tipos de solos e determinadas altitudes, além de outros fatores. Então não basta a gente encontrar no lugar um tipo de vegetação e a gente imaginar que porque eu encontrei uma cactácea, um cacto em determinado lugar, ali é um bioma da Caatinga. Não, o bioma é uma estrutura ecológica imensa, onde vai ser observado não apenas a fitogeografia, não apenas a vegetação, mas também o clima, o tipo de solo, a altitude, enfim, é algo um tanto mais complexo. Bom, mais uma vez aqui a imagem mostrando os nossos biomas. Vocês vão perceber que nós temos 6 biomas principais: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Mas também aqui nessa aula de hoje, a gente vai falar também sobre outros tipos que são os chamados biomas de transição. Por exemplo, a Mata das Araucárias, Mata dos Cocais, o bioma litorâneo, que são os manguezais e assim por diante. Tranquilos? Mas não vamos perder tempo não, vamos entrar diretamente nas especificações dos biomas. Vamos começar por esse aqui, ó, o bioma da Amazônia, o bioma amazônico, e aqui no cantinho vocês têm a localização dele, que parte do Brasil que ele envolve. Bom, esse bioma é o bioma da floresta amazônica, que se localiza predominantemente na região norte do Brasil. E qual é a característica climática aí? É um clima equatorial. Se é equatorial, é um clima quente e úmido. Logo, as precipitações vão ser acima de 1.800 milímetros ao ano. Nesse bioma, o que a gente observa? A presença de uma vegetação perene, densa e latifoliada. O que é uma vegetação perene, pessoal? Aquela vegetação que não é caducifólia, que não caduca, que não é trocada, que não cai em determinadas estações do ano. Além de ser latifoliada, que são aquelas folhas largas que ajudam no processo de evapotranspiração. Lembrando que a floresta amazônica, a região onde está o bioma amazônico, oferta trilhões de metros cúbicos de água para a atmosfera. Nessa região, algumas informações específicas que a gente traz aqui, só para ilustrar mais, para ficar mais próximo. Por exemplo, a árvore mais conhecida da região é a seringueira, tá? Mas aí a gente encontra também as epífitas, que são, por exemplo, as bromélias. Quando você fala do bioma amazônico, uma coisa que a gente precisa entender é que esse bioma se divide em 3 partes: a Mata do Igapó, a várzea e a terra firme. A Mata do Igapó é aquelas áreas onde permanentemente eles ficam alagados, aquelas áreas próximas aos rios, onde sempre está alagado. Então ali existe a presença de higrófilas, que são as vegetações adaptadas a esse ambiente encharcado. A área de várzea é aquela área que está sujeita aos processos de cheia e os processos de cheias do rio e o processo onde o rio volta para o seu curso natural. Então tem épocas que ela está ali úmida, coberta pela água, e tem outras épocas não. Então ela tem essa adaptação. E a terra firme é aquela parte
da floresta que nunca inunda. Vamos ver aqui uma imagem. A gente consegue ver lá, ó, a floresta semiúmida, a mata de terra firme. Essa área nunca é inundada. Nós vamos ter a mata de várzea, que é aquela onde acontece esporadicamente a inundação. Então essas plantas, elas também estão adaptadas a esse tipo de situação climática. E a mata de igapó ou caiapó, que é a área onde a vegetação, elas estão constantemente inundadas. Nós temos aqui uma outra imagem para que vocês vejam, ó. Essa é uma imagem da geologia, da geomorfologia da Amazônia. Existe o Vale Fluvial, onde corre o rio Amazonas, que é limitado. Nós temos divisores de água, de um lado o Planalto das Guianas, do outro lado o Planalto brasileiro, certo? E aí nós temos lá, ó, a mata terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Aqui algumas imagens de animais da floresta, são animais de pequeno e médio porte, e algumas informações diversas aqui para vocês. A região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. É o maior bioma do mundo, onde nós temos a presença do maior rio em volume d'água e em extensão também. Por ali circulam cerca de 324 espécies de mamíferos, como onça-pintada, a ariranha, a preguiça e os macacos. Trazendo alguns exemplos só para a gente ilustrar mesmo, mas vocês sabem que a diversidade é imensa. Nesse bioma vivem 25% da população de primatas de todo o mundo. 70 das 334 espécies de papagaios. Tudo desse bioma, o bioma amazônico. Lembrando que quando a gente fala sobre o bioma amazônico, é importante também, a gente vai falar isso mais à frente, nas questões ambientais, mas que é um bioma que tem sofrido muito com a degradação, por conta da ação antrópica, desmatando essas áreas para dar origem a pastos e a campos de agricultura. Claro que muito mais a pastos, porque a gente já estudou que a região amazônica, o tipo de solo da Amazônia é naturalmente infértil, e a sua fertilidade está relacionado à presença da floresta. Bom, vamos para mais um bioma aqui, que é o Cerrado. Vocês conseguem ver no mapazinho aqui a que região do Brasil esse Cerrado faz parte, principalmente o Centro-Oeste, mas pega ali, ó, parte do Sudeste e parte também do Nordeste. As árvores do Cerrado são muito peculiares, ou seja, são características de lá. Os troncos são tortos, não são árvores de grande porte como da floresta amazônica, da Mata Atlântica. São cobertos, essas árvores, além de serem tortuosas, elas têm uma cortiça grossa, uma casca grossa, e as folhas normalmente são bem rígidas. Nessa região, muitas plantas herbáceas que têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. É uma região de clima tropical. O clima tropical, como vocês lembram, funciona de que maneira? Um período de chuva, um período de estiagem. Então, essas plantas estão adaptadas, além de ser um clima quente, a essa variação climática. E por que que o Cerrado, por exemplo, tem essa casca grossa? Vejam, acredite-se que em muitas savanas do mundo, e o Cerrado é a característica da savana, é a savana brasileira, certo? Os ecossistemas de Cerrado vêm coexistindo com o fogo desde os tempos remotos. Como é que esse fogo começava? Incêndios naturais, um relâmpago que caía e a vegetação estava muito seca e acabava se propagando, atividades vulcânicas e posteriormente causadas pelo homem. Claro, não estou falando
a transição vulcânica no Brasil, mas as savanas do mundo afora convivem com o fogo durante muito tempo e o cerrado é uma savana. Bom, as cascas grossas é porque esse fogo natural queima por fora. Então, se vocês forem ver imagens do cerrado que pegou fogo, a gente vê que queima por fora, mas logo que esse fogo apaga e logo que vem a chuva, aquela árvore renasce. Então, ela já está adaptada a essas queimas naturais. O problema tem sido as queimas causadas pelo homem, que são de ações e proporções catastróficas. A vegetação ela é caducifólia, como eu falei, uma vegetação caducifólia é aquela que caduca, aquela que cai em épocas do ano, e o cerrado ele é a segunda formação florestal em extensão do Brasil, atrás, evidentemente, da floresta amazônica, do bioma amazônico. Aí os ipês, que são característicos do cerrado brasileiro, e vamos para mais um bioma, que é a caatinga. Esse bioma é exclusivamente brasileiro. Caatinga, exclusivamente brasileiro. Vocês conseguem ver no mapa aí, no sertão nordestino. É considerado como o único bioma exclusivamente brasileiro, que corresponde quase que 10% da área total do território brasileiro, é a Caatinga. E aí eu coloquei a nível de informações, só para a gente ter, não precisa memorizar quais são os estados que fazem parte da Caatinga, etc. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e o norte de Minas Gerais. Então, verdade, o norte de Minas Gerais, que não é Nordeste, também tem um pouco, o norte de Minas Gerais também tem um pouco dessa caatinga. Vamos lá. Possui um clima semiárido, ou seja, é o tropical semiárido. Com o clima tropical, ele tem um período de chuva e um período de seca. Qual é a diferença? É que ser semiárido significa que no período chuvoso a intensidade da chuva é menor e o período seco, o período de estiagem, ele é um período mais longo. As temperaturas anuais vão variar ali sempre acima de 25 graus Celsius. Então, há um baixo índice pluviométrico, porque a gente já falou que é semiárido, tá? E grande área devastada. A Caatinga é um dos biomas que tem sofrido mais com a ação antrópica. O homem tem desmatado para dar lugar a pastos, para usar madeira e assim por diante. As pessoas acham, muitas vezes, de maneira errada, que a Caatinga é só seca, que não tem vegetação e assim por diante. Eu queria mostrar para vocês uma imagem que essa é a visão da Caatinga em época de estiagem. A Mata Branca, Floresta Branca, como muitas vezes é chamada. Só que, como toda planta do clima tropical, adaptada ao clima seco, mas ela tem um período de umidade. E logo que vem o período de umidade e chuva, vejam como fica a Caatinga em época de chuva. Claro, a gente não está falando aí que é aquela região lá no centro da Caatinga, que mesmo, né, que não vai chover esse ponto, mas a gente tem essas condições de variação do bioma da Caatinga. E aqui nós temos algumas imagens, né, dessa vegetação, tá, e da Caatinga. A vegetação da Caatinga é extremamente diversificada, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas às condições de ambiente, solo e clima. É uma vegetação que nós chamamos de xerófila. Essa vegetação é aquela vegetação adaptada ao clima seco. As espécies arbóreas e arbustivas que se apresentam são de folhas pequenas e caducifólias também. São aquelas folhas que caducam, ou seja, que caem durante o ano, ou elas também são modificadas em forma de espinhos. Algumas outras com raízes superficiais para absorver o máximo de água das águas pluviais, das águas da chuva. Então, o espinho impede, por exemplo, que haja uma perda de água, já que é uma região de semiárido, que é uma região quente. Outro bioma importante aqui no Brasil é o Pantanal. Esse é uma das maiores áreas encharcadas do mundo. E o Pantanal ele tem uma característica muito peculiar, a gente vai ver, que é a presença de
diversos tipos de plantas que parecem ser de outros biomas por causa das suas diferentes altitudes. É considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Está situado ali no sul do Mato Grosso, ao noroeste do Mato Grosso do Sul, e estende-se até o Paraguai e a Bolívia. Apresenta diversos tipos de florestas estacionais, ou seja, de acordo com as estações do ano, com questões da quantidade de umidade, calor e etc. Várias gamas de vegetação, solo, relevo, alternância do ciclo das águas e o clima proporcionam um ambiente favorável à produção alimentar. Vejam que é uma região muito boa, atrai diversos investidores, tem muita gente indo para o Pantanal e também para fazer as viagens turísticas. O clima da região é o tropical semiúmido, o índice pluviométrico gira em torno de 1.500 milímetros, o que é considerado alto, né? Vamos lembrar que a floresta amazônica tem um índice pluviométrico mais ou menos acima de 1.800 milímetros, e as chuvas elas estão mais concentradas no verão. Veja que o Brasil tem essa característica, né? Apesar de que aqui no Nordeste, em Sergipe especificamente, as nossas chuvas são no inverno. A temperatura anual ela vai variar entre 17 graus e 23 graus, podendo atingir, é isso que chama a atenção do Pantanal, que pode atingir 0 grau no inverno, devido às massas polares que penetram pelos vales do sistema do Paraná-Paraguai. Então, a depender da região, em épocas do ano, como é o caso do inverno, as temperaturas podem baixar até 0, ou também pode acontecer a elevação da temperatura até 40 graus nas outras épocas, que são as épocas mais quentes. Mas a média de temperatura no Pantanal é entre 17 e 23 graus Celsius. Apresenta uma fauna bastante diversificada, rica, né? Agora sim, tem algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por causa da caça, da ação humana mesmo, como a capivara, a tamanduá-bandeira, que são símbolos, né, bem característicos do Brasil, a onça-pintada, entre outros. A onça-pintada que também é um animal do bioma amazônico. Chama a atenção o tuiuiu, o jaburu, que é uma ave simbólica do Pantanal, que daqui a pouco a gente vai ter uma imagem dele. O que chama a atenção desse pássaro é que ele de asas abertas, ele chega a ultrapassar 2 metros de envergadura. E também não podemos deixar de falar do maior peixe do Pantanal, que é o jaú, que pode atingir até 1,5 metro, tem uma imagem aí mostrando, e pesar até 120 quilos. Esse é o tuiuiu, de asas abertas, pode chegar até 2 metros de envergadura. Bastante, né? Bem grande. Bom, a floresta atlântica, ou a Mata Atlântica, que é outro bioma, esse é o bioma que acontece no litoral brasileiro, tá? Apesar de que a quantidade desse bioma ainda hoje é bem menor do que na sua origem, tendo em vista que foi bastante desmatado. Apresenta um alto índice pluviométrico, também é uma região de muita chuva, assim como o equatorial e o Pantanal. Os valores vão variar entre 1.800 e 3.600 milímetros ao ano, por causa da grande quantidade de água, da condensação, né, de água que vem do oceano, tendo em vista que a gente está falando de um bioma litorâneo, um bioma que fica no litoral. Dentro desse bioma, a maioria dos rios é perene, ou seja, são aqueles rios que não secam, sua água é constante. Pode haver sim a diminuição do volume de água, mas é constante o fluxo do rio. São águas claras e rios. Existem rios de água clara, também rios de águas pretas. Isso depende do fundo do rio, do material que está em decomposição, se é rico em ferro, se não, vai ficar mais avermelhado e assim por diante. A fauna da floresta amazônica é uma das mais ricas em diversidade de espécies, assim como é o da floresta, a fauna da floresta atlântica, que é a Mata Atlântica, é uma das mais ricas em biodiversidade, assim como é o da floresta amazônica, né? Está entre as 5 regiões do mundo com maior número de espécies endêmicas. O que isso significa? Tem espécies que só existem naquele lugar.
Quando a gente fala assim, uma espécie endêmica, só tem naquele lugar. Se você fala de koala, só tem em um lugar. Se você fala de onça pintada, só existe em um lugar, né, em um tipo de bioma. Então, isso são espécies endêmicas. Vamos lá. Apresenta uma das maiores elevadas riquezas de aves do planeta, assim como a floresta amazônica, com a possibilidade de existirem diversas espécies conhecidas. Os mamíferos são os componentes que mais sofreram com os vastos desmatamentos e a caça. O que ele diz aqui é que existem espécies, animais e vegetais dentro do bioma que a gente não conhece ainda, que já entraram em extinção e a gente não conheceu, que o homem destruiu e a gente não catalogou, não conheceu, ou que está lá e a gente ainda não conhece. Por causa do desmatamento, da caça e assim por diante. A Mata Atlântica, hoje ela sobrevive graças à presença de ONGs. Uma das ONGs mais importantes é a SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica é uma das ONGs que ainda atuam e ajudam a preservar. Essa imagem que a gente está vendo aí da Mata Atlântica no vídeo, aí na tela, não é da Mata Atlântica hoje. A Mata Atlântica hoje ela tem apenas resquícios, né? É bem pouquinho, porque sofreu com o processo, primeiro, da colonização, a extração do pau-brasil para construção, para dar lugar às novas casas moradias que estavam sendo construídas, né? O pau-brasil que foi explorado para levar para a Europa, etc. E até hoje continua esse processo de exploração, desmatamento e a caça são os principais responsáveis. Tranquilos? Então hoje vamos ficar por aqui, vamos falar apenas sobre esses. Na próxima aula a gente vai falar sobre os outros biomas, como é o caso do Pampa, os biomas nós chamamos de transição e também a mata, os domínios morfoclimáticos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, anota, deixa nos comentários que logo a gente vai responder. Beleza? Sou o professor Daniel Vieira, de Geografia, foi bom estar com vocês. Um forte abraço e saudações geográficas. Yo, yo, yo.